pessoal, saudações ao luz. Saudações ao luz, tudo bom? Como vocês estão? Oi gente, então nós estamos aqui mais uma vez para a palestra mensal, agora do mês de novembro, dando continuidade à palestra que nós realizamos no mês de outubro, que falou então sobre a cura interior e a evolução espiritual. Como saber se estou no caminho certo, tá? Então, na primeira palestra, né, gente, a gente trouxe alguns pontos importantes para que a gente possa, então, identificar aqueles pontinhos em nós para saber como está indo a minha evolução espiritual, né? O que eu me encaixo naquelas situações, o que eu preciso me observar com mais afinco, né? O que eu preciso olhar mais profundamente em mim para que eu possa entender como se dá, então, essa cura interior e essa evolução espiritual nesse momento de transição planetária que estamos vivendo, não é, Mari? Sim. Para quem não assistiu a palestra 1, né, a parte 1, por favor, a gente recomenda que assistam, ou então, se quiserem revisar, também podem, né, não tem problema nenhum, porque afinal de contas foi há quase um mês atrás, né, aproximadamente um mês atrás. E hoje, então, nós vamos fazer dar, né, a continuidade a esses assuntos. Porque, como nós falamos lá no início, né, na parte 1 da palestra, muitas pessoas, elas, quando começam um caminho espiritual mais verdadeiro, mais profundo, principalmente vinculado as hierarquias planetárias, as hierarquias do Cristo cósmico, realmente as mexidas no campo psíquico, no campo mental, emocional, espiritual, físico, são realmente muito intensos, porque todas as pessoas que vão persistir no caminho espiritual neste nível de cura são almas que já estão prontas para fazer uma reconexão com a sua estrutura de mônada. E a mônada é uma energia que ela está conectada à vida no cosmos. Ela está conectada ao plano divino, ao plano superior das hierarquias de luz no cosmos. Ela não está conectada à energia da matéria, né? Então, realmente, para conseguir dar continuidade a esses processos de cura aqui na Terra, né, a partir dos ensinamentos, das orientações, das instruções que as hierarquias nos passam, a pessoa precisa estar realmente bastante comprometida, né? Precisa estar bastante amadurecida nessa cura, porque senão realmente ela vai desistir, ela não consegue continuar, tá? E aí é óbvio, tem que dar tempo ao tempo, né? Porque a mônada, quando desperta para um nível de cura assim, os corpos físicos aqui nosso, eles podem estar muito adensados e as pessoas resistirem por muito tempo, por muitos meses, por muitos anos para fazerem curas, tá? Até que vão ocorrendo coisas aqui, né, no mundo da matéria, situações vão se manifestando, doenças, perturbações diversas, perdas diversas nas nossas vidas, perdas econômicas, perdas de pessoas queridas, enfim, né? E a pessoa, ela de um jeito ou de outro, essa estrutura de mônada vai puxar a todos nós para este caminho de evolução dentro da energia do cosmos, tá? Então, cada caso é um caso, né? Algumas pessoas vão estar mais obedientes ao processo, outras não vão estar muito obedientes, né? Então vão sofrer mais abalos mesmo, né? Mas isso faz parte da evolução daquela alma, né? E faz parte também realmente de uma grande ilusão que ela está envolvida com aquela vida que ela tem, né? Mas enfim, vamos falar então os outros pontos que fazem parte então destes ensinamentos aqui, tá bom?
Vamos lá, vamos lá. Bem, gente, então esses são os primeiros pontos que a gente vai trazer para vocês, tá? Dando continuidade, então, à palestra de número 1, que foi realizada no mês de outubro. E o primeiro ponto que a gente tem a trazer para vocês nesta palestra é justamente que nos próximos períodos, ou tudo aquilo que a gente já está vivenciando, é um período de crucificação, tá? Que cada um de nós vai ser responsável pela nossa cura e pela nossa libertação. E nesse caminho de crucificação, tende a acontecer momentos muito intensos, muito perturbadores, muito desafiadores, que vão fazer com que a gente, como Mari comentou, caminhos que podem fazer com que a gente desista de realizar uma cura, justamente porque a cruz, entre aspas, né, gente, que cada um de nós vai carregar ou já está carregando, ela tende a ficar cada vez mais pesada. Para quem justamente não fazer uma aceitação nas curas. Então, aquela pessoa que se torna mais resistente, aquela pessoa que não quer compreender o verdadeiro motivo de tudo aquilo que está acontecendo, aquela pessoa que não aceita que precisa fazer uma mudança no caminho de curas, essa dor vai se tornar muito mais intensa. As perturbações vão se tornar muito mais intensas, tá? Então, um grande ponto em que essas dores, essas perturbações, essas dificuldades, tudo isso que acontece de uma forma mais densa na vida de todos nós, ela justamente acontece quando eu não dou a devida atenção para aquela cura que está chegando. Ou eu tento sempre desviar, né, Mari, o caminho, eu tento não dar atenção, eu tento não querer olhar, eu tento não desviar, negligenciar exatamente tudo aquilo que está chegando, né? Eu não quero olhar, eu sei que está acontecendo, mas eu não quero olhar para aquela cura, tá? Então, quando a pessoa faz isso, ela tende justamente a entrar por um caminho de dor muito profunda, que é o período, então, de crucificação, tá? Que cada vez mais que eu for negligenciando isso, né? Negligenciando aquela cura, negligenciando aquela verdade que está se apresentando, mais dor vai acontecer, né? É o que a gente sempre costuma falar aqui, né? Quanto mais a gente aceitar, menos dor vai ter, né? Então, o aceita que dói menos num período de curas digamos assim, uma ferramenta muito importante para que a gente possa atuar nesta cura com mais intensidade, tá? Então, quanto mais eu for aceitando a cruz que eu preciso carregar, que ela vem de vários períodos da nossa existência, né, gente? A gente carrega, então, inúmeras informações que levaram essa cruz a se densificar no plano material, tá? E a cruz, ela vem em todos os sentidos. É no sentido emocional, no sentido sentimental, no sentido físico, né, de uma patologia que possa se manifestar. É numa questão de ordem material, financeira, econômica, profissional, ou seja, cada um vai ter a cruz daquilo que não conseguiu curar em vidas passadas ou em diversas situações que foram sendo vivenciadas no presente momento, para que quando esta cruz comece a pesar, é para que eu olhe profundamente para ela e veja qual a solução que eu preciso buscar para poder então aliviar a carga da cruz ou então curar de uma vez por todas. Mas é imprescindível a aceitação, né, Mari? Sim, e a crucificação, ela representa todos os males que nós temos guardado nos nossos corpos, né? Todas as nossas negligências, todas as nossas perturbações no passado, tudo que a gente virou as costas para a luz no passado. E a crucificação, ela tem esse nome porque a cruz, ela é o símbolo do cristianismo, né, por conta da crucificação de Jesus. Porque quando Jesus veio a este mundo, o processo de crucificação que foi feito com ele foi em um outro nível, né? Ele sabia
de todo esse processo que ele viveria aqui, a crucificação, no caso para Cristo Jesus Samana, a crucificação ela representou um sacrifício, né, muito intenso desta estrutura de um Pai, né, criador, de uma força divina superior, porque Cristo Jesus, ele é um Pai supremo, né, gente? Então ele sabia o porquê que ele ia passar por isso, porque ele veio aqui para fazer o resgate das suas mônadas, das mônadas que ficaram perdidas nesse mundo por vários motivos, né? Entre os motivos que vocês sabem, nós estamos já falando nos nossos estudos, nós estamos falando nas nossas palestras sobre uma estrutura de aprisionamento kármico terrestre que se chama rede neural, né? Então, vocês já sabem disso, a gente já tem conversado, a gente já tem apontado isso nas nossas palestras, tá? Então, quando Jesus veio para este mundo, né, como um avatar, né, uma consciência crística aqui, ele se posicionou, né, positivamente, passar pela crucificação como uma grande entrega da sua vida para que o planeta fosse purificado. Então, a crucificação representa para nós todos também a purificação de tudo que nós temos de aprisionamento na Terra. Tá? E essa crucificação, ela também está, cada um de nós tem uma cruz. Essa cruz, a origem dela vem de um passado vinculado ao inconsciente coletivo, tá? Então, por exemplo, eu, vou falar de mim, né? Se ela quiser, ela pode falar da cruz dela. A minha crucificação da matéria, ela é a crucificação do conhecimento espiritual. Ela é a crucificação no sentido de que eu preciso levar o conhecimento aos filhos que no passado viraram as costas para os ensinamentos de Jesus, né? Então eu estou dentro de um karma coletivo, né? Então a crucificação que eu tenho é esta: eu preciso trabalhar muito, estudar muito, rezar muito, meditar muito, me purificar muito para poder orientar, colaborar, cooperar com o processo de cura das pessoas, porque no passado não foi possível, né? As orientações não foram ouvidas, foram mal interpretadas, foram, né, direcionadas de uma outra forma por todos nós, né? Então no meu caso, esta é a minha crucificação na matéria, e isso está muito claro no meu mapa astrológico. No mapa astrológico mostra casa 5, casa 6, Saturno com Gêmeos, né? Fazendo aspectos, então, desafiadores com a casa número 12, com a casa número 11. Ou seja, eu preciso, a minha rotina de vida, a minha rotina de trabalho o karma que eu tenho que me crucificou na Terra, Saturno, ele me diz que eu tenho um grande compromisso de estudar, de decodificar conhecimentos e transmitir, orientar, repassar, colaborar da melhor forma para os grupos espirituais, as pessoas que buscam curas espirituais, né? Mas, como, né, nós sabemos, sempre vai ocorrer sempre vão ter pessoas que vão concordar, outras não vão concordar, e assim por diante, né? Porque exatamente a crucificação nossa aqui neste planeta é a nossa ignorância, né? Então realmente nós somos ainda muito pequenos, né? Em termos de conhecimento, nós precisamos realmente de muito
muita humildade para podermos, né, dia a dia, estudar um pouquinho e mais um pouquinho, né? Como é que foi? Essa semana que passou, eu acompanhava uma pessoa terapeuticamente e aí eu refleti com ela sobre um trabalho que ela desenvolve um produto muito bom, né? Produto natural, e eu dizia para ela, olha, o teu trabalho, o teu produto é maravilhoso, olha só, todo mundo consome esse produto, né? Agora, e eu? Quem é que vai consumir conhecimento? Ninguém gosta de estudar nesse mundo. Ninguém gosta, gente, a maioria gosta de coisa já esmiuçadinha, né? Sem esforço, né? Isso, então o desafio, a crucificação que eu tenho aqui é bastante intensa, né? Então eu estou inserida em um grupo kármico do inconsciente coletivo que negligenciou o conhecimento ou buscou conhecimentos errados no passado, se envolveu com forças muito negativas no passado, né? E agora nós temos que revisar isso faz parte. A crucificação também faz parte de uma reparação kármica, nós temos que reparar esses erros, tá? E cada um vai ser responsável por essa cura, né? Então não adianta as pessoas jogarem a responsabilidade para a hierarquia, ou para a mãe, ou para o marido, ou para a Margarete, ou para mim, ou para qualquer pessoa, né? Ah, você me causou tudo isso, ah, meu pai fez isso, minha mãe. As pessoas, elas são corresponsáveis porque elas estão num ambiente coletivo, então sim, elas podem emanar pensamentos, sentimentos, elas podem desencadear comportamentos negativos, né? Mas se a gente alimenta isso, né, então nós caímos sim neste karma do inconsciente coletivo. Se a gente entra no jogo da pessoa, sim, nós vamos receber uma carga elemental bastante negativa, né? Então, provavelmente muitos de nós caímos em muitas armadilhas e olha, temos que nos cuidar porque a probabilidade de cairmos nas armadilhas diariamente, ela é muito grande, tá? Muito grande mesmo, tá? E essa coisa da viverá momentos intensos e perturbadores. Sim, porque imagina que se tem um acúmulo de pensamentos, um acúmulo de sentimentos, um acúmulo de comportamento que é denso, porque olha só, nós estamos no período nós estamos entrando num período apocalíptico na Terra. Gente, olhem ao nosso redor, olha o que está acontecendo, as questões de ordem natural, né, da natureza. Lembra que a gente falou um tempo atrás, que eu dizia, vai começar um pouco aqui, um pouco ali, um tsunami ali, um vulcão ali. Lembra que a gente conversava sobre isso? Exato. E olha, gente, isso está acontecendo, tá? Então, realmente, assim como a Terra está expurgando seus elementais negativos, né, através de tempestades, vulcões, terremotos e etc., internamente, nós também vamos expressar tudo que a gente tem de negativo ainda, tá? Então, aqui também, no período de crucificação, Margarete, aparece o lado mais sombrio nosso. Exatamente. O lado mais sombrio vai aparecer, tá? Aquilo que nos fez cair, né, Mari? Aquilo que nos fez cair, exatamente. Então, para muitas pessoas, aquilo que caíram na Terra, né, gente? Aquilo que nos mantém ainda aprisionados aqui, são justamente aquelas personalidades que a gente vai estar manifestando no presente momento, tá? Então, algumas pessoas é justamente a não aceitação, é a rebeldia, né? É uma pessoa se tornar mais agressiva, uma pessoa não se tornar mais violenta muitas vezes, duvidar, né? As dúvidas, né? As incertezas, a falta de fé muitas vezes que as pessoas têm vai começar a crescer um pouquinho mais, tá? Digamos assim, a pessoa achar que fez alguma coisa errada, se culpar porque alguém está passando por alguma certa dificuldade, né? E na verdade a pessoa não teve responsabilidade sobre aquilo. Situações assim de ordens familiares, conjugais, profissionais, pessoas de ordem também
que fizeram cair na Terra, né? A questão de uma sexualidade mais desequilibrada, a questão das distrações na vida da matéria, onde a pessoa viaja muito por aí, né? Vivendo uma vida totalmente distraída e desconectada de uma espiritualidade de luz, ou seja, aquilo que mais se apresentar nesse momento para as pessoas, principalmente agora, né, Mari? Falando um pouquinho de astrologia, com a chegada do eclipse lunar no mês de novembro, no dia 19, se eu não me engano, e também o eclipse solar, que vai ser dia 4 de dezembro. Então, essas duas frequências de eclipses, elas vão acelerar ainda mais os processos daquilo que as pessoas têm guardado em seu interior, as suas verdadeiras personalidades, tá? Então é bom a gente prestar bastante atenção no que está aflorando em mim nesse momento, porque é isso que me fez cair na Terra, ou me deixar ainda mais aprisionado da forma que nós continuamos aprisionados em todos os âmbitos, em todas as formas de manutenção de vida nossa, tá, gente? Certo, dona Mari? Beleza. E no próximo item, o item 11 aí, né? Após a gente ter aceito as curas, as revelações ou a revelação sobre o serviço interior é feita. Então, nós descobrimos a nossa missão de alma, tá? Bom, mas aqui, após ter aceito as curas, o aceito as curas aqui não é porque a pessoa está vindo fazer terapias, ela está fazendo algumas meditações, está fazendo algumas orações que ela aceitou as curas, não. O aceitar as curas aqui é quando a pessoa não tem mais o controle sobre a sua vida. Quando, aquilo que a gente sempre está falando, né? Quando ela entrega o eu superior, para o seu livre-arbítrio para o seu eu superior, e quando ela já não pede mais nada, né? Quando ela aceita, as coisas vão chegando e ela vai aceitando, ela vai agradecendo aquilo, né? É dolorido, é sofrido, é perturbador, é intenso, mas ela sabe que ela está em cura, então ela aceita. Ela aceita, ela agradece, ela faz orações, ela tem momentos às vezes um pouco mais tristes, mas ela está sabendo que aquilo faz parte da cura dela. Então isso não protela, entendeu? A pessoa não fica dias e dias e meses e aquilo não resolve. Não, aquilo resolve em alguns dias. Tá? Às vezes até em algumas horas, conforme o nível de consciência que ela está. Tá? Então, ter aceito as curas é a pessoa não contestar mais as coisas. Ela não julgar, mas e por quê? E por que isso? Mas e por que assim? Mas e da onde isso? Da onde aquilo? Né? Então, se você quer saber, né, efetivamente, né, se você realmente está aceitando as curas, então observe como está o seu comportamento no quesito se você está julgando, condenando, se você está não aceitando ainda, ou seja, contestando certas coisas, não compreendendo certas coisas, né? Ainda não, sabe, ficando agitado, nervoso, agressivo, quando as coisas chegam, né, ao invés de aceitar. Então é isso aí, assim a gente ou vai negligenciar, ou vai omitir, né, ou vai deixar de lado, né, enfim, vai se prejudicando e prejudicando outras pessoas, né. Então esse é um ponto bem importante. Aí sim, aí quando a gente está totalmente resignado ao plano, quando a gente está realmente totalmente entregue ao plano de luz, aí sim nós vamos sendo orientados o que a gente tem que fazer, aonde que a gente tem que ir, e aqui que a gente também precisa estar pronto para um trabalho de se deslocar, né? A gente tem que estar pronto para poder atender a esse chamado. Né? E aí a gente já entra no próximo assunto sobre a questão do trabalho humanitário, que tem muita gente aí, né, que tem, pois eu acho que eu sou missionária, missionário, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não é bem assim, né, gente? Olha só, um trabalho humanitário, ele só pode suportar fazer um trabalho humanitário aquela alma que não gerou aquele problema.
entendeu? Porque um trabalho humanitário, ele não é um trabalho voluntário, um voluntariado que você vai lá uma vez na semana, cada 15 dias, uma vez por mês e ajuda a dar sopa, que mais? Enfim, não estou dizendo que não é importante esse trabalho voluntário, é importante, né? Assim, a gente tem que valorizar esse movimento que a pessoa faz, porque ele é, sim, importante, né? Ele ajuda a nos tornar pessoas mais humildes, com mais maturidade, com mais compreensão, com mais compaixão na vida, né? Mas não é aquela coisa assim mais simples, né? Um trabalho humanitário, a pessoa ela precisa ancorar uma energia com as hierarquias. Tá? O trabalho humanitário, neste nível que a gente fala, a pessoa vai se envolver com um resgate, é um resgate de almas, que tanto pode ser em nível físico, como também em nível não físico. Por exemplo, no nosso caso, o Instituto ONLUS, ele representa sim um trabalho humanitário, porque quando se faz um ancoramento de energia, quando a gente se faz, a pessoa que faz, por exemplo, o curso do Reiki ONLUS, e lá no Reiki a gente fala, né, que pede autorização do meu superior, né? A gente fala o nome das pessoas e de todas as almas inocentes, as resgatáveis, as mais perdidas, aos reinos da natureza. Isso é um tipo de trabalho humanitário, né? Então, aqui é uma grande colaboração que a gente pode, né, possibilitar para as hierarquias, ou melhor, que as hierarquias nos possibilitaram para que a gente comece a se preparar, né, para realmente nós sairmos do karma na matéria. Entenderam? Então, agora, tem pessoas que elas vão fazer um trabalho humanitário mais em nível físico mesmo. Terão que se deslocar para cidades, para países, para lugares, para fazer uma intervenção direta com certas pessoas, né? Isso exige um amadurecimento muito grande da pessoa. Isso exige uma humildade muito grande, uma compreensão muito grande, uma capacitação da alma muito elevada, tá? Porque atuar fisicamente em um trabalho humanitário, você vai lidar com situações às vezes muito, muito, muito sofridas, muito degradantes, né? Com muito sofrimento mesmo, né? Da humanidade. E a gente tem que estar pronto para não se deixar levar por aquele sofrimento daquele trabalho que eu estou desenvolvendo, tá? Exatamente, vai exigir uma capacitação muito grande da pessoa, né, para ela poder estar na linha de frente nesse trabalho humanitário, mas vai exigir também um reforço espiritual que ela precisa ter, né? Sim. Porque não adianta só você ter aqui a capacitação acadêmica, se você não tem uma capacitação espiritual para poder estar lá no meio, tá? Porque senão o que acaba acontecendo, ao invés de você ajudar a pessoa que está ali naquela situação de vulnerabilidade, aí você pode muito mais contaminar aquela pessoa com a tua questão espiritual, a tua questão emocional, a tua fragilidade, né, que vai não conseguir contribuir da melhor forma que aquela pessoa que está ali necessitada de um amparo precisa, tá? Então, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho humanitário, precisa muito de uma capacitação emocional, sentimental e espiritual, tá? Porque senão a gente se envolve demasiadamente no processo e acaba não realizando o trabalho de uma forma muito abrangente ou da forma que realmente é necessária. E como a gente falou, né? Então existe esse trabalho mais físico,
que ali o nível é outro, né? E exige esse outro tipo de trabalho humanitário, que é as orações. Então, as orações também são um serviço planetário, um trabalho humanitário. Mas aqui também, né, gente, quando a gente vai fazer a aplicação do reiki, ou vai fazer uma oração, ou junto uma oração e mais o reiki, mais uma meditação, ali nós temos que estar inteiros para esse trabalho. Nós temos que estar com vontade, nós temos que estar assim conscientes. Nós temos que tirar aquele momento do dia, né, 1 hora, 2 horas, não importa. A gente tem que ter um compromisso de naquele horário, naquele dia eu estou ali, né, em oração. Não importa se vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 anos para se manifestar alguma coisa, né? Mas na prática o que a gente observa é as pessoas que aderem a uma rotina de meditação e de oração, elas vão ter as suas vidas transformadas. E muita coisa de negativa, do karma, da crucificação que poderia acontecer para ela não acontece. Ela é muito amparada pelas hierarquias para esta crucificação, né, ela ser muito mais aliviada, muito mais tranquila. Ela tem muito mais forças para lidar com aquela situação ali. Tá? Já as pessoas que elas têm então uma dificuldade para fazer as orações, as meditações, realmente a carga será quase que insuportável para muitos casos, infelizmente. Então também é importante a gente destacar isso, né? As orações, as meditações, o reiki devem ser assumidas como um compromisso com responsabilidade, com dedicação, né? Eu tiro aquele momento lá e eu não fico pensando, eu vou fazer isso, mas depois eu vou fazer isso aqui, né? Já vai pensando. Claro, a gente tem as tarefas, as programações, mas não fica ali pensando nisso, que eu tenho que terminar, agora vamos ver qual que é a próxima coisa que eu tenho que ler, né? Porque para ver, sabe? Não é assim, você tem que estar ali. Você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para aquele momento de cura ali, tá? Então é uma entrega total que precisa ser feita. Então ali já é um grande começo para que no futuro a gente vá sendo preparado e quem tem essa tarefa missionária, assim será feita, né? Exatamente. Né? E para que a gente possa, então, né, Maria, atuar com o plano divino superior, é necessário que cada um de nós tenha muito equilíbrio e discernimento, tá? Equilíbrio para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida com sabedoria e discernimento justamente, né, gente, para que a gente possa olhar para aquela situação e entender o porquê que aquilo ali está acontecendo, tá? Então, quando a gente está ainda numa fase muito desequilibrada de curas, a gente tende a tomar muitas ações precipitadas. A gente tende a trocar, né, os pés pelas mãos, como diz o ditado popular. Então, essas ações precipitadas, gente, vão fazer com que as forças involutivas elas tendem a chegar com mais intensidade e dominar a situação. Ao invés de uma solução que poderia estar a caminho, tende a, numa ação precipitada, a gente renovar, digamos assim, os contratos negativos com as forças que a gente já poderia ter limpado, já estavam ali, é o que a gente chama, né, de stand-by, estava sendo ali avaliada nossa situação para ver da revogação ou não, tá? Daquele contrato, daquela frequência negativa que a gente possa ter vivenciado no passado, enfim. E cada ação precipitada que eu tomo é como se eu renovasse os pactos, os acordos, os contratos negativos que eu busquei curar, busquei resgatar, busquei revogar, tá? Mas, devido a essa ação precipitada, veio tudo à tona, como se eu não tivesse realizado nenhum tipo de curas ainda, tá? Então, é muito importante a cada situação desafiadora que se apresenta na nossa vida, a gente não se precipitar em absolutamente nada, tá? É o ir fazendo as orações,
fazendo as entregas, pedindo a intercessão divina para que o plano e a vontade divina se cumpram naquela situação. Porque se eu colocar a minha vontade, se eu colocar a minha intenção de uma forma precipitada e impulsiva, tudo tende a acontecer de uma forma que muitas vezes pode não ter mais solução no plano físico, tá, gente? Então, quanto mais eu for buscando trazer o equilíbrio, ter discernimento, entender o motivo daquela situação, mais o plano divino vai conseguir atuar sobre cada uma das situações que eu vou entregando para que o plano divino possa me dar a melhor solução, tá, gente? Então, precisamos tomar muito cuidado com a impulsividade, né? Não se precipitar em absolutamente nada daquilo que está se apresentando na minha vida, né? Para que eu não tome nenhuma decisão baseado no impulso, tá? Porque aí tende muitas vezes a dar tudo errado mesmo, tá? Pode agravar o karma, tanto seu como daquele grupo que você está ali, né? Se trabalhando para poder se libertar. E nesse período aqui que a gente vive, um período final, né, de karma terrestre, um período de apocalipse aqui, nossa, tomar uma atitude precipitada, impensada, realmente pode comprometer completamente toda a caminhada de cura que de repente a pessoa fez por anos. Ela dá um passinho errado, ela cai. E essa caída compromete toda a vida dela nesta encarnação aqui. De repente ela nem tem mais solução, conforme o passo que ela deu, nem tem mais solução para revisar. É muito delicado isso. Exatamente, ainda mais para as pessoas, né, Mari, que recebem orientações, que recebem dicas, que buscam um caminho espiritual e não seguem, né, algumas destas orientações, principalmente as orientações provenientes de Cristo Jesus, né, a gente que trouxe tantas orientações para nós e a gente acabou virando as costas e sendo crucificado, né, na terra, gente, com todas as nossas escolhas equivocadas. Então, quanto mais a gente tem a informação, tem orientação, mas não segue, é como tem aquela máxima também, né, Mari? Para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, para todos aqueles que recebem orientações, informações e não as praticam, gente, aí, digamos assim, o tombo pode ser um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais alto, né? Mas são escolhas. Então, é muito importante a gente avaliar as nossas ações aqui, tá? Certo, dona Mari? E agora, o próximo item, então, é: as forças involutivas somente chegarão se dermos margem para ela. A fraqueza humana. Gente, olha só. Não adianta a gente culpar o outro, tá? Não adianta a gente olhar para a outra pessoa e ficar responsabilizando ela pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, tá? Infelizmente, tudo o que acontece de ruim conosco, de negatividades, de sofrimentos, de perturbação, a grande parte da responsabilidade é nossa, tá? Então, é o seguinte, ó, veja bem. Como assim, Mari? Explica melhor como que as forças involutivas só chegam se dermos margem para ela, tá? Então, olha aí, a fraqueza humana. Realmente, nós seres humanos aqui, nós temos uma índole espiritual muito falha. Tá? Nós temos realmente uma postura de comportamento, de atitude, de fala, de pensamento, que ela realmente abre margem para muitas coisas negativas, tá? Então, olha só, quando a gente tem alguma dificuldade, um sofrimento, normalmente, né, quando a pessoa ela está muito ainda vitimista, ela tende a responsabilizar outras pessoas pelo seu problema, ela ainda não amadureceu, né? Então, o que acontece?
ela guarda no seu íntimo, ela guarda rancor, raiva, ódio, ciúmes, inveja, né? Tristeza, medos. E se ela não se observa nesses padrões comportamentais dela, então o que acontece? Uma ação externa, por exemplo, alguém fala comigo, alguém me diz alguma coisa, um irmão, um amigo, um pai, mãe, não importa, eu digo alguma coisa, essa pessoa fala comigo, e ela tenta me orientar, ela tenta me dizer alguma coisa, ela tenta esclarecer alguma coisa, e eu estou ainda muito egoísta, né? Eu estou ainda com um ego inferior bastante elevado, a primeira coisa que eu vou fazer é atacar a outra pessoa. E ao atacar a outra pessoa, eu abro portas para que as forças negativas alimentem aquele ataque dentro de mim. Então, tudo que a pessoa expressa em fala, tudo que a pessoa expressa em comportamento, aquilo está dentro dela. Isso faz parte da estrutura da psique dela, tá? Coisas que ela não conseguiu se liberar, se purificar, se libertar, tá? Então não adianta, né? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas é que foi um ataque espiritual, mas é que foi não sei o que. Sim, foi, mas teve um motivo para isso. Qual a brecha, né? Teve uma brecha. Ah, eu dei uma caída aqui, sim, você caiu. Mas por que você caiu? O que aconteceu aí, né? O que aconteceu que você caiu? Então, aconteceu que você abriu espaço, né? Você ofendeu, você xingou, você pensou coisas ruins da pessoa, você falou coisas ruins da pessoa, né? Enfim, então isso aí realmente abriu um campo bem grande, né? Para que as forças negativas possam agir sobre nós, tá? Esses dias teve uma pessoa também que me perguntou no processo terapêutico, ela disse assim, mas eu queria entender onde é que foi que eu caí assim tão negativamente aqui nesse mundo, né? Então, olha só, a gente caiu exatamente naquela nossa falha, naquela nossa falha de caráter. Por exemplo, eu estou sabendo que isso aqui está errado, mas eu vou ainda e eu repito isso. É como se eu não tivesse forças para lidar contra aquilo. Vocês me entendem? Então é ali. Então é a nossa fraqueza humana, é a nossa falha de caráter mesmo, tá? A gente age sabendo que está errando. A gente sabe, a gente percebeu, isso ali não é uma coisa muito legal, mas eu vou lá e faço do mesmo jeito. Ou então eu vejo, mas eu vou negligenciar isso. Como a Margarete falou antes, eu não vou mexer nessa situação aí, tá? Então, aonde que a gente caiu? Mas Mari, mas tá, tudo bem, teve a sabotagem, teve todos os processos de manipulação, sim, existe sim essas questões ligadas então aos pactos, aos contratos, aos aprisionamentos da rede neural, sim, existe isso. Mas, gente, existe também a oração, existe também a meditação, existe também a disciplina, existe também o comprometimento, o discernimento, né? Existe também a clareza do certo e do errado, tá? Então, quando a pessoa ela está muito ainda centrada no ego inferior dela, ela tende a deixar essas portas abertas para que as coisas negativas realmente cheguem até ela, tá? Então, uma vez uma outra pessoa também me falou, mas parece que o mal tem mais força. Sim, ele tem mais força porque nós estamos num mundo polarizado e porque a gente tem o mal mais forte dentro de nós. Senão esse mal não chegaria até nós. Ele não nos faz cair. A nossa caída vem a partir da nossa fraqueza de caráter.
tá? Então nos esforcemos bastante para nós nos purificarmos, né? Estarmos sempre muito nos observando dos nossos padrões negativos e assumirmos isso, aceitarmos que temos essa negatividade e a partir desta aceitação, né, nós nos trabalharmos dia a dia. Não adianta ficar, sabe, chorando pelos cantos, acusando A e acusando B e C e D. Se vitimizando, né? Não. A responsabilidade realmente é nossa por nós fazermos as curas, tá? Então, bom, se caiu numa armadilha, ok? Então, não cuida para não repetir mais isso. Cuida para não repetir mais isso, né? Se observa, se trabalha, medita, reza mais. Você já sabe, você já errou uma vez, por que você vai errar de novo, né? Então, errar uma vez, ok, a gente erra, né? A segunda vez, opa, peraí, foi um pouquinho de desatenção, opa, mas a terceira vez errar, opa, né? Ali realmente existe uma carga muito grande de negatividades e de perturbações dentro da gente que nós vamos ter que aquietar, silenciar e se purificar, né? Porque senão realmente vai ter bastante perturbação. Exatamente, né? E para que isso também, né, a gente possa se equilibrar mais em nós, a gente precisa tomar muito cuidado com a energia da vontade, né? Que nem tá aqui. Porque a vontade, gente, ela é algo que o ego inferior em nós ele tende a controlar, tá? Então a vontade ela vem muito da personalidade negativa que a gente tem, mas ela pode de certa forma ser positiva também, né? Depende da vontade que está sendo manifestada naquele momento. Se é uma vontade incontrolável, ela vai agir como uma espada, ou seja, ela vai vir e vai ferir a gente de uma forma muito inesperada, tá? Mas se for uma vontade que a gente tá ali, né? Tem aquela vontade de agir de determinada forma, e a gente entrega essa vontade para que o nosso eu superior conduza, ela vai agir como um escudo, ou seja, só vai se concretizar se for da vontade divina e não da nossa vontade humana, tá? Então é muito importante a gente seguir aquele preceito que está na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade e não a nossa, tá? Então isso é muito importante a gente avaliar também no processo de cura, porque às vezes a gente fica tão teimoso, né, em querer seguir pelo mesmo caminho, em continuar fazendo as mesmas coisas, em ter os mesmos hábitos, em fazer tudo igual. Aí a evolução espiritual não acontece, porque eu não mudei a forma de fazer as coisas. Eu não mudei a forma de enxergar as coisas. Eu não mudei a forma de me relacionar com as pessoas e muitas vezes continuo me relacionando também com pessoas erradas, em todos os âmbitos, tá? Familiar, profissional, social, conjugal, que também são pessoas que estão ali muitas vezes colocando a vontade delas sobre uma vontade superior, certo? Certo, gente? Então, muitas vezes, estas pessoas que estão em nosso meio, por exemplo, uma pessoa que manifesta uma vontade muito grande de seguir as hierarquias, seguir os ensinamentos superiores, de fazer orações, de se colocar para ajudar o próximo, mas os familiares ali acabam impedindo, né? Então, a gente acompanha algumas pessoas que passam por essa situação. Chega lá o momento de elas fazerem as orações, elas estão ali prontas para fazer, chega um familiar ali, é pai, é mãe, é irmão, é cônjuge, é filhos, não importa, chega para interferir e não permitir que a pessoa cumpra uma vontade do eu superior dela. Porque a vontade do eu superior é entrar em oração, é entrar em meditação, mas aquele familiar não está permitindo. Então essa situação, gente, também precisa ser avaliada, né? A pessoa tem a vontade de colocar um plano superior em prática, mas tem ali os impedimentos
das pessoas que fazem parte dos seus vínculos. Então é preciso observar também até que ponto esses vínculos precisam permanecer, né? Então, se está ocorrendo esse impedimento de a pessoa realmente colocar uma vontade superior em prática, é porque precisa rever muitas coisas em seus ambientes, em seus vínculos. Muitas vezes as pessoas elas manifestam essa vontade de colocar em prática um plano superior, mas por conta de julgamentos de algumas pessoas, elas acabam não fazendo por acreditarem que vão ser julgadas, que vão ser condenadas, que vão ser ultrajadas, enfim. Então elas acabam se recolhendo, né? Acabam se escondendo daquela vontade superior. E aí o caminho da vida dela vai se tornar também mais tortuoso, porque o eu superior já está mandando os eflúvios energéticos, as intenções, as orientações, as intuições do que ela deve fazer, mas ela acaba se fechando por conta de como ela vai ser falada ou julgada no próprio âmbito familiar. Então ela acaba se envergonhando de um dom divino e não colocando esse dom em prática. E aí ela acaba não seguindo uma vontade superior. E acaba bloqueando, então, gente, esse plano divino para a vida dela. E aí, então, né, gente, essa missão de alma aqui também que poderia se manifestar, acaba não se manifestando. Porque a pessoa, ela sente vergonha de assumir um compromisso divino. É verdade. Eu acompanho pessoas assim, duas em especial. Duas em especial a gente acompanha, que elas têm sim uma missão de alma muito importante, mas o meio social delas não permite. Mas assim, né, estão sofrendo. E pelo que nós temos de orientação, o sofrimento vai aumentar, queridas. Mas a gente continua em oração e pedindo que elas vão sendo amparadas, né, no momento certo, aquilo que é necessário para elas. Exatamente. Algo mais nesse item, Dona Maria? Acho que não, vamos lá. Vamos para frente, né, gente? Sempre viver na humildade, né? É isso que as hierarquias sempre nos pedem, gente. Porque Deus, Ele está nas coisas mais simples. Ele não está em palácios suntuosos, Ele não está em lugares luxuosos, Ele não está em coisas ou qualquer situação ostentativa, tá, gente? Ele está nas pequenas simples, nas coisas mais simples da vida. Então, quanto mais nós tivermos humildade em tudo aquilo que a gente pratica, a humildade em ser, a humildade em fazer, a humildade em estar, a humildade em ser, tá? Mais a gente vai atrair estas frequências superiores para as nossas vidas, tá? Então, não importa a gente ficar ostentando tudo aquilo que as pessoas acabam ostentando, né, ultimamente, tudo aquilo que atrai uma suntuosidade na matéria, porque isso não vem das frequências divinas superiores da luz, tá, gente? Isso com certeza vem de forças involutivas que praticam somente a questão da riqueza material, tá? Então, quem são as pessoas que buscam plenamente qualquer situação para desenvolver exclusivamente a riqueza material, ela não possui humildade, tá? Ela possui contratos, pactos, acordos com forças involutivas para o enriquecimento da matéria, tá? Então, estas pessoas, elas vão se afastar cada vez mais de um caminho de uma evolução espiritual com a luz. Então, elas vão buscar uma evolução material para tentar evoluir espiritualmente. Isso não acontece, tá? É o contrário, que nem Jesus falou, né? Busque a riqueza do céu, que todo o resto lhe será dado. Então, quanto mais a gente for trilhando por esse caminho, gente, da humildade, da espiritualidade de luz, sempre pedindo para que a vontade superior se cumpra na nossa vida,
mais a gente vai conquistando aquilo que é o necessário para a nossa sobrevivência na vida terrena, tá? Então, quanto mais eu for ostentando, né, buscando luxo, buscando tudo aquilo que as pessoas acabam buscando na matéria, né? Aquela estabilidade financeira, aquela estabilidade material, aquela riqueza que muita gente só busca isso, né, gente? A gente vai se afastar do caminho da luz, tá? Então, quanto mais nós formos humildes em absolutamente tudo que nós formos fazendo aqui no plano terreno, mais as frequências divinas estarão presentes na nossa vida e conseguirão então promover aquela cura que a gente tanto precisa. Certo, Mari? Depois nós temos o outro item, estar focado no que a alma realmente precisa fazer. Cuidado com a dispersão. Então, quando vem, por exemplo, um trabalho, uma atividade para a gente desenvolver, a gente sempre tem que se colocar assim: é isso mesmo que o plano divino precisa que eu faça? É esta mesma atividade? É isso que eu devo estar fazendo no dia de hoje? Por isso que adotar o hábito de diariamente dizer assim, que se cumpra o plano divino na minha vida no dia de hoje, eu entrego a minha vida ao meu eu superior, que ele me conduza no dia de hoje. Qual é a tarefa que precisa ser feita? Qual é a atividade que precisa ser feita no dia de hoje, né? A gente sempre estar se colocando em humildade. Essa também é uma questão de humildade, né? Exato. Eu tenho que estudar isso mesmo, eu tenho que trabalhar nesse projeto aqui mesmo, eu tenho que realmente fazer isso no dia de hoje. Enfim, se entenderam? Então, estar focado no que a alma realmente precisa fazer é nós estarmos diariamente iniciando o nosso dia agradecendo em oração e dizendo: hoje eu estou entregue em tuas mãos, amado eu superior, amada hierarquia, peguem nas minhas mãos, me conduzam, né? Me mostrem o caminho correto que eu devo fazer hoje, para onde eu devo ir, né? E assim a gente vai trilhando o nosso dia a dia. Daí ocorre muito menos essa dispersão, né? Essa dispersão, ela realmente ela nos consome, né? Faz com que a gente drene uma energia, coloque uma energia mental, emocional em coisas que não são corretas. E aí daqui a pouco a pessoa vai ver por que não deu certo certos projetos na vida dela. Por que não deu certo certos caminhos que ela trilhou? Porque ela fez aquilo que não era para fazer. Ela fez aquilo que era o ego que queria e não o que a alma queria, né? Então é algo bem, bem delicado mesmo, mas que exige humildade, de diariamente a gente se colocar nas mãos divinas, né? E permitir que ela nos guie. Se tem dias que a gente vai ter que ficar em silêncio e não vai ter que fazer nada. Tem dias que a gente vai ter que trabalhar mais, tem dias que a gente vai ter que estudar mais, tem dias que a gente, entende? Então a gente não tem que ter uma rotina, sabe? Sempre a mesma coisa, a gente tem que ter a rotina da oração, da meditação, da entrega, mas as tarefas, a dinâmica da vida, quem tem que conduzir são as hierarquias e o nosso eu superior. Porque aí a gente não vai dispersar, não vai perder tempo, não vai perder energia, não vai perder dinheiro, em muitos casos, né? E o outro item, então, para nós estarmos em sintonia com o centro planetário, precisamos nos abrir para a consciência da alma em nível do cosmos. Esqueci o 18. Pulei o 18. Fala então aí o 18, daí eu falo o próximo. Olha só. Então, né, gente? Então, primeiro, né, a gente tem que também cultivar o desapego e a flexibilidade, tá? Então, o que isso significa? Desapegar justamente de absolutamente tudo, né? Porque nós vivemos aqui uma vida muito apegada a lugares, a pessoas, a situações, a tudo aquilo que a gente vive no presente momento existe um certo apego, tá? E esse apego, ele vai criando uma certa barreira, dificultando a cura de chegar
para nós, né? Aquela cura que a gente tanto pede, aquela cura que a gente precisa, aquela situação muitas vezes que precisa ser resolvida. O apego não permite que estas situações se concluam na nossa vida então, tá? Então existem muitas pessoas que são extremamente apegadas, principalmente aos seus familiares ou então aos seus animaizinhos de estimação também, né, gente? E esse apego acaba atraindo ainda mais situação negativa para aquela situação que precisa ser resolvida, tá? As pessoas, elas acabam sufocando determinada pessoa, né, determinado familiar, determinado animalzinho de estimação ou determinada situação, enfim, porque ela quer controlar a vida do outro, ela quer que tudo saia conforme ela precisa. E a dor que a pessoa vai gerar para si, mas também para o outro, ela é muito mais intensa, tá? Então, quanto mais eu for desapegando não significa também deixar, abandonar, né? Mas é simplesmente não querer controlar a situação, tá? Porque às vezes, quer falar algo mais? Não, o apego, só que o apego vem de algo negativo. Então, o desapegar-se é libertar-se do negativo que eu alimento dentro de mim com relação àquela pessoa. Exatamente. Aquele fato. Exatamente, gente. Então eu tenho que deixar para trás aquela frequência negativa que a gente foi gerando em relação àquela pessoa, em relação àquele familiar, àquela situação, aquele animalzinho de estimação, enfim, justamente para que o que precisa ser solucionado se solucione, tá? Às vezes, uma determinada situação ela acaba se apresentando na nossa vida, seja por uma perda material, seja por uma patologia que se apresenta, seja por qualquer coisa, gente, que acontece na nossa vida, tá? Ela vem justamente para que eu me avalie. Como que eu estou me sentindo em relação a esse fato, a esse acontecimento, tá? O que isso gerou na minha vida e o que eu preciso aprender com isso. Então, quando eu tenho essa visão, quando eu começo a olhar profundamente para mim em relação a isso, eu começo a desapegar daquela situação, daquela pessoa e tudo, daquele fato, daquele acontecimento, para que eu realmente possa promover o bem-estar, a cura que está se fazendo necessária, a solução daquele problema que está se fazendo necessário ali. E para isso, gente, eu preciso ter flexibilidade, ou seja, eu preciso olhar para a situação como um todo e permitir que algumas intervenções aconteçam, tá? Porque se eu não for flexível, se eu for controlador, se eu for manipulador, se eu quiser que a coisa aconteça exatamente da forma que eu acho que é o melhor, principalmente olhando sobre um ponto de vista mais físico, terreno, né, cartesiano, dogmático, enfim, a solução ela não vai chegar, principalmente em se tratando de uma cura a nível emocional, espiritual ou física, tá? Então, quando eu for mais flexível, quando eu tiver a aceitação daquela situação, a cura ela também vai se fazer um presente, tá, gente? E desta forma, como diz a frase de baixo aqui também, né? Eu preciso estar pronto para fazer algo inesperado. Muitas vezes aquilo que eu estou relutando em fazer, que eu não estou aceitando fazer, eu vou precisar fazer para que a solução aconteça. Certo, dona Maria? Estar aberto realmente para você viver algo totalmente diferente na tua vida. Tudo aquilo que você pensou que ia viver, que você pensou que ia, né, agir assim, falar assim, viver assim, não. E as pessoas elas tendem a querer ter realmente muito controle sobre as suas vidas, né? A gente quer controlar muito, tem que ser assim, tem que andar assim, tem que, né? Às vezes a gente quer evitar o sofrimento de uma pessoa, né? Ali tentando ajudar, orientar, mas de repente não, aquele sofrimento vai ter que chegar para que aquela pessoa consiga, então, sabe, se desapegar
daquela coisa cristalizada nela, né? Porque um apego também é algo muito cristalizado, é algo que a pessoa, sabe, tá ali engessado naquilo, né? E não sai daquele padrão lá. Uma pessoa que está engessada em alguma coisa é uma pessoa que não perdoou. Ela não perdoou e ela tem muito ódio dentro dela, muito ódio mesmo. E o ódio, cedo ou tarde, vai danificar as suas células e essas células vão se degenerar e essa degeneração trará doenças, tá? Uma delas, o câncer. Né? Então, ou doenças degenerativas, então certas pessoas poderão vir a desencadear certas situações nesse sentido, para poder sair dessa inflexibilidade, né? Então, fazer algo inesperado e também permitir que algo inesperado chegue na nossa vida, também isso é importante. Aquilo que eu nunca imaginava que ia acontecer, aquilo que eu nunca imaginava que né, as coisas precisassem andar daquela maneira. Então, é algo que também nós temos que nos permitir que a hierarquia trabalhe isso conosco. Tá? Uma prática que nós temos aqui, né, Mari? Estamos nos esforçando. Sempre que acontece, digamos assim, porque nós também estamos em curas, né, gente? Como todo mundo aqui, tá? Nós não somos diferentes, não somos melhor, não somos pior, somos todos iguais a todo mundo, tá? Então, as curas que a gente também realiza, a gente sempre pede para as hierarquias. Tá bom, aconteceu tal coisa, a gente pede. E o que mais? Pode mandar aquilo que precisar chegar, agradece, né? Porque continua. A gente precisa se curar, né? A gente precisa se libertar de todo esse padrão, de toda a situação kármica que nos envolve e nos aprisiona no plano terreno. Então, quando a gente está aberto, né, para que estas curas, para que aquilo que é inesperado chegue na nossa vida, quando acontecer, a gente já vai estar um pouco mais preparado para enfrentar aquela situação. Então, o inesperado, ele vem como uma bênção, né? Ele vem como algo que, ao invés de desestabilizar, vai fortalecer, né? Porque a gente se abre para que ocorra aquilo que vai nos trazer esse amadurecimento, tá? E quanto menos eu lutar contra, mais a cura ela se aproxima e mais ela se faz também, tá? Então, a aceitação de tudo que é inesperado vai fazer com que essa cura que a gente tanto almeja se faça presente. E se eu ficar controlando, então não chega nada. Não chega nada, e a cura não vem. E aí a pessoa fica anos e anos, então disse uma pessoa, Mari, você sempre fala isso, mas nunca acontece nada. Mas é que não acontece porque você não quer, você não mudou, você não saiu daquele ritmo que você estava ali, então não vai mudar mesmo nunca. Bom, vamos lá. Então, agora sim, né? 19. Então, para estarmos em sintonia com o centro planetário, precisamos nos abrir para a consciência da alma em nível cósmico. Gente, olha só, a evolução que o planeta Terra está passando, a evolução que nós estamos vivendo é, como a gente falou no início lá, é em nível de mônada, tá? Então nós precisamos sair dessa vidinha aqui terrena. Nós temos que entender que o planeta Terra está dentro de um sistema de planetas, esse sistema de planetas está dentro de um sistema de galáxia, e o sistema de galáxia está dentro de uma outra grande Via Láctea, e a Via Láctea está dentro de um universo, e o universo está dentro de um super-universo. Entendeu? Então, se a gente não tem essa visão ampliada, então não adianta a gente querer, por exemplo, contactar com um centro planetário. A gente querer ir fazer visitas, né, a centros planetários, a Figueira, ao grupo, como é que é? Ou mesmo, né, querer contactar em nível de meditação, querer se comunicar com as hierarquias, né, as hierarquias de aurora, ou, no caso em nível extraplanetário, né, em nível astral, em nível de intraterreno mesmo, ou então a nível de Erx, de Mictlán, enfim, de Lis Fátima, não importa, de Shambhala, qualquer templo, qualquer centro planetário,
Ele só vai contactar, é ele que contacta conosco, não é nós com eles. Então, quando a gente está preparado para, vamos dizer assim, receber alguma cura, uma orientação, uma instrução que eles consideram que é importante para a nossa evolução e vai colaborar com a evolução das outras pessoas, são eles que vão contactar conosco, tá? Através de um sonho, de meditação, de uma comunicação telepática, né? Enfim, de uma intuição, de uma comunicação mesmo, né? Dentro de porque eles podem se manifestar. A hierarquia se manifesta sempre que ela precisa e ela considera que é necessária uma manifestação ali, tá? Mas a pessoa precisa estar também com essa consciência, né, de que a vida dela não é terrena, a vida é cósmica e que nós precisamos trabalhar a nossa evolução emocional, mental, espiritual em nível do cosmos e não da vida da Terra. Mas como que eu faço isso na prática? Vocês já sabem, mas a gente vai falar de novo. Deus, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Viu como é fácil? Deus, que se cumpra o teu propósito divino na minha vida. Quando eu permito que Deus cumpra o propósito divino na minha vida, eu já estou participando da evolução da Terra dentro da visão do cosmos. Entendeu? Porque Deus sabe o que cada um dos seus filhos, das suas filhas, das suas sementinhas que estão aqui, o que Ele colocou nessa sementinha, que dom, que ingrediente que Ele colocou ali, para que a gente possa manifestar em nível físico algo que vá colaborar em nível cósmico para a Terra e para a humanidade. Certo? Viram? Não é difícil, mas é que exige de nós a simplicidade, tá? Nós precisamos viver de uma maneira mais simples e a humildade ali, como a Margarete está apontando. Certo? Exatamente, gente. Anotaram, gente, a poção mágica, então, para a solução de todos os problemas? Que se faça a vontade divina, que se faça a vontade divina. Não existe outra forma, né, gente? Quanto mais a gente for relutando contra esse plano divino, mais a gente vai se iludir na matéria. Quanto mais a gente for entregando para o plano superior, conduzir a nossa vida na matéria, mais tudo se soluciona, tá? Então não adianta a gente querer ter o controle de absolutamente nada aqui na Terra, porque tudo, gente, é controlado pelo plano superior. Certo, Dona Mari? E para finalizar, a gente colocou essa frase ali: o perdão e a misericórdia já nos foi dado. Agora precisamos nos perdoar, pedir perdão e perdoar com todos os que estamos aprisionados ao sofrimento do karma material. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: mas Mari, ela estava fazendo um questionamento sobre uma questão da cura na família que ela estava realizando. Ela disse assim: mas Mari, mas esses familiares, mas as hierarquias falam assim. Eu assisti uma palestra também do Trigueirinho, né? Que ele fala sobre a misericórdia que foi nos dada. Então, esses familiares nossos, então, eles não vão ter misericórdia para tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão, sei lá, enfim, né, vivendo aqui nesse mundo. Não existe perdão para eles, para isso tudo? Eu disse, claro que existe. Isso já foi nos dado, a misericórdia por Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, e que Ele passou pela crucificação e Ele entregou a sua vida para a cura da humanidade, do planeta. Essa energia da misericórdia, essa energia do perdão, ela já foi dada para nós. Acontece que nós precisamos fazer por merecer. Nós precisamos aceitar esse perdão em nós e perdoar aos outros também. E existem pessoas que não estão preparadas para isso. Essa semana mesmo, acompanhando uma outra pessoa, ela disse assim, também
família, né, passando um momento difícil, e aí eu olhei para ela e disse assim, pois é, isso já está se repetindo, né, várias vezes na tua família, e por que que isso está acontecendo? Eu disse assim para ela, lembra uns meses atrás, quando você levou uma oração para sua mãe, para ela fazer, e ela disse assim que ela não ia fazer porque ela não quer perdoar ninguém? Você lembra? Isso aí. Por isso que está se repetindo o sofrimento. Então, gente, sim, o perdão e a misericórdia, ele já está colocado na nossa consciência, no nosso eu, no nosso núcleo mais profundo. Basta o nosso ego inferior, né, as nossas personalidades, a teimosia, o orgulho, o egoísmo, né, nós deixarmos isso aí e outras coisas de lado e aceitarmos este caminho, aceitarmos este caminho de luz nas nossas vidas. Mas temos que perdoar, temos que pedir perdão e temos que perdoar, tá? Porque senão nós vamos ficar acorrentados com as pessoas, acorrentados, né? E isso realmente não é muito bom, vai nos atrasar de uma maneira muito significativa a nossa evolução espiritual. E nós já estamos um pouquinho atrasadinho, né, gente? Muitos de nós já nem deveríamos estar vivendo a situação que vivemos, mas faltou, né? Faltou a humildade no passado, faltou a obediência, faltou a resignação, faltou o perdão, né? Enfim, tanta coisa que agora a gente tem que se dedicar, tá? Não nos preocupemos, não nos julguemos, não nos condenemos. Vamos saber o que está acontecendo e depois disso baixa a cabeça e reza e deixa que Deus vai cuidar. Esses dias também uma outra pessoa perguntou, meu Deus, mas eu descobri que eu tenho tanta coisa, mas eu não vou conseguir curar tudo aqui nessa vida. Eu disse, mas olha, mas a gente não pode dizer não vou conseguir curar. Como que você pode dizer uma coisa dessas? Entrega para o teu eu superior. O teu eu superior sabe se ele vai fazer, o que ele pode fazer nessa vida. Vai fazer tudo, vai fazer a metade, vai fazer um terço, não importa. O que importa é que a gente aceite essa cura, se dedique. Eu tenho certeza que a vida abençoada, a vida equilibrada, a vida harmonizada para cada um, o plano divino organiza. Mas a gente tem que aceitar. Não importa se vai fazer metade da cura, um terço da cura, 100% da cura. O importante é começar. O importante é começar. E não se julgue, não se condene. Né? Sabe aquela expressão de Jesus? Busque a verdade vai te libertar. Busque tudo que você pode sobre o porquê que você está vivendo isso. Né? Busque no sentido não de ficar investigando, mas no sentido de buscar instrução, informação, orientação. Tá? E aí, aplique-se. Né? Aplique-se, porque aí o resultado ele sai muito mais adequado, ok? Certo, gente? Então é isso. Bom, essas foram as considerações que nós tínhamos para passar, né? E mais uma vez, então, a gente agradece a participação de todos, né? E lembrando que estas instruções, elas foram retiradas do livro A Trajetória do Fogo, aqui que a Maria vai sublinhar, A Trajetória do Fogo, do autor José Trigueirinho Neto, tá bom? Certo, gente. Pois então, agradecemos a todos que nos acompanharam no chat ao vivo, tá? E a todos que vão acompanhar também depois, né? Porque essas orientações, elas vão continuar aqui, né? E caso alguém tenha dúvidas, caso alguém queira dar uma continuidade ou iniciar o seu caminho de cura, pode entrar em contato com a gente, né, Mari? Que a gente vai, né, orientar, vai contribuir da melhor forma, que o plano divino também, assim, precisa que nós possamos contribuir para cada um de vocês. Certo, gente? Concluindo, deixando essa frase: sejamos fortes, corajosos, humildes, obedientes e brandos,
para ficar ao lado das hierarquias do Cristo cósmico. Sempre. Com esta vibração, a gente sempre vai estar ao lado deles com a graça divina, recebendo o amparo. Aquilo que cada um necessita, ok? Muito obrigada e tenhamos um mês muito abençoado de curas importantes nesse mês de novembro com o eclipse lunar, ok? Tudo de bom para todos. Tudo de bom, pessoal. E que cada um de nós seja muito abençoado na luz do nosso Cristo interior. Até a próxima palestra. Tá.